Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Alex. Vou deixar o pessoal entrar e eu daqui a pouco já vou convidá-la. Convidar a nossa convidada. Isso. Doutora Marta já entrou, então boa noite a todos e a todas. Hoje a live do coletivo Todas as Vozes será sobre acessibilidade nos edifícios públicos e a gente vai ter a presença da doutora e professora de arquitetura e urbanismo, Marta de Schinger. Boa noite, pessoal. Então eu vou convidá-la para a conversa e nós já vamos começar a live. Só um pouquinho. Só um pouquinho, vamos aguardar. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Que alegria. Tudo Deus bom? Sim. O áudio está bom? Para mim tá bom. Tá bom. Aqui também tá bom. Então, antes de começarmos, eu vou me apresentar. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou estudante do curso de Direito na Unisul. Eu faço estágio no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E eu sou integrante do coletivo Todas as Vozes. E, como eu falei para o pessoal, hoje nós vamos falar sobre acessibilidade nos edifícios públicos. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu acho que o pessoal, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre o seu currículo, sobre você. Poderia nos contar um pouquinho? Posso. Então, meu nome é Marta, né? Marta de Schinger, eu sou arquiteta e depois eu trabalhava na universidade, fazia projetos ali com o hospital universitário e tive então a vontade de me especializar e fui para a Suécia, fiz o curso em design e aí trabalhei com design de brinquedos e equipamentos para reabilitação de crianças hospitalizadas e com deficiência. E foi aí que eu iniciei a trabalhar nessa área, né, do desenho universal, e isso em 1991, há muito tempo. E depois fiz o doutorado também na arquitetura, também na Suécia, e trabalhei aí mais com acessibilidade de pessoas cegas ou com deficiência visual em espaços públicos. Então, faz muitos anos que eu trabalho na área, né, e dou aula também nessa área, dava, né, que eu já sou aposentada na Federal aqui de Santa Catarina. Que bom. Então, em relação à acessibilidade, um dos programas que mais impulsionou a acessibilidade em Santa Catarina e no Brasil foi a edição do Manual de Acessibilidade promovendo a acessibilidade espacial nos edifícios públicos. Um resultado do programa de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nas edificações de uso público. Esse programa ele foi coordenado pela Procuradora de Justiça, a Sônia Maria, do Ministério Público de Santa Catarina, e ele teve a subcoordenação das professoras do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, a Marta de Schinger e a Vera Helena Eli. Poderia nos contar um pouco sobre esse projeto? Seguinte, o projeto, então, é uma iniciativa, né, do Ministério Público. Quem inicia isso é a doutora Sônia, que na época era procuradora, e ele envolveu muitas instituições, né, várias instituições, tanto de planejamento urbano, público, órgãos de fiscalização, quanto associações de pessoas com deficiência, CREA, OAB, participavam de um grupo visando criar um programa para promover a acessibilidade nos espaços de uso público. E ele
o resultado desse programa é esse livro. Na verdade, o livro ele tem conceitos, mas ele também tem fichas de avaliação, quer dizer, o programa visava capacitar pessoas para poderem avaliar os seus espaços e encaminharem as soluções. Então, ele é um instrumento, na verdade, o livro, ele instrumentaliza técnicos, que seriam, pode ser arquitetos, estudantes de arquitetura, engenheiros, e também é um instrumento que é utilizado pelo Ministério Público para proceder às avaliações, quer dizer, você só pode fazer avaliação baseado nas normas técnicas. Então, todo o programa visava capacitar. Então, teve curso, teve alunos, que teve estagiários, a gente discutia também bastante com as associações para definir quais seriam as perguntas que deveriam se fazer para poder avaliar os edifícios. Como tudo é questão de legislação, é bastante importante saber que você tem que ter uma resposta só. Por exemplo, ou é acessível em relação a uma porta, ou ela tem as dimensões de acordo com a norma, ou ela não tem. Então, assim, todo o planejamento de como fazer as perguntas, todas elas são fundamentadas pela legislação. Eu posso tentar mostrar aqui uma fichinha, não sei se dá para ver, acho que não. Mas, digamos, a gente se preocupava em mostrar como deveria ser. Então, o livro mostra como o ambiente acessível deve ser, como ele pode ser. E aí você tem as perguntas que você tem que responder como uma guia. E aí você vai marcando. Ao final disso, você consegue fazer Você tem um laudo técnico sobre aquele espaço, indicando o que está bom, o que não está bom, como cumprir a lei. Então, ele é um instrumento de avaliação, certo? E o programa visava isso, capacitar as pessoas, desenvolver ele, na época, também foi desenvolvido um programa computacional que processa os dados, então é bastante amplo, né? E o livro, digamos, ele é um material que pode ser usado por todos, qualquer pessoa pode utilizar para poder avaliar os seus espaços, né? Encaminhar pedidos para os canais competentes. É isso. Muito bom. Lembrando que esse livro, esse manual, ele está disponível no site do Ministério Público. Ele pode ser baixado em PDF. É muito bom, eu já baixei, já dei uma boa olhada, é muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada. Os Toda direitos a equipe, né? Eu agradeço em nome de todos. Bom, os direitos fundamentais, eles foram instituídos com a Constituição de 1988 e o manual promovendo a acessibilidade espacial nos edifícios públicos, ele começou a ser elaborado em 2002. Então, se hoje a promoção da acessibilidade é precária, imagine naquela época. Que a Constituição de 88 estava promulgada fazia 14 anos. Então, a lei federal que estabeleceu os critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência instituiu a obrigatoriedade do cumprimento das normas técnicas NBR 9050, né? E ela tinha sido implementada em 2000, ela foi promulgada em 2000. Então, a dificuldade e a responsabilidade era enorme, né? Esse manual, ele foi produzido contendo conhecimento técnico, como a professora falou, conhecimento técnico para o desenvolvimento de ações de fiscalização para o Ministério Público de Santa Catarina. E com certeza a procuradora e as professoras, né, a procuradora Sônia Maria, as professoras, elas são pioneiras no processo de acessibilidade em nível nacional. Poderia nos contar um pouco sobre esse processo das dificuldades para realizar o programa? Bom, primeiro que ele demorou bastante tempo, né, entre a gente iniciar, que iniciou em 2002, eu acho que a gente trabalhou 2 anos ou mais, fizemos curso de capacitação. As dificuldades, às vezes, são que até as normas vão evoluindo. A primeira NBR, eu acho que ela, agora nem me lembro, 94, né, 2000, depois ela passa por sucessivas
avaliações, talvez, não sei, eu vou explicar um pouquinho o que é a NBR 9050 para as pessoas entenderem. Todos os edifícios, todos os prédios, tanto espaços urbanos como edificados, tem que seguir várias normas técnicas em termos de área, tamanho de rua, e a NBR 9050, dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, é uma norma específica que determina as condições de acessibilidade. Então, ela vai dizer tamanho das portas, como é que tem que ser um banheiro acessível, como é que tem que ser um espaço urbano, a dimensão da calçada, travessias elevadas. Então, ela é que regulamenta, né, também as questões de comunicação, como é que o ambiente, uma pessoa que é surda, por exemplo, tem boas condições de comunicação, tem acesso à informação. Então, a NBR, ela determina tudo isso, só que a norma às vezes vai mudando. Então, quando a gente começou a trabalhar, a norma era uma, quando o livro demorou muito a ser editado, não é, finalmente ser lançado, então, até a gente teve que refazer muita coisa para não sair um livro que, digamos que já não atende. Hoje mesmo ele já está desatualizado. Alguns itens da norma já mudaram, porque a NBR agora teve uma nova revisão. Então, é importante, isso era uma das dificuldades, né? Como que a gente procedeu? Acho que é mais interessante a gente ver como a gente fez do que as dificuldades que a gente encontrou. Então, em termos de conhecimento, a gente já tinha pesquisa na universidade há bastante tempo, né? Já tinha feito trabalho junto com a prefeitura daqui de Florianópolis. Como que a gente fez? Nós fizemos avaliações piloto. Então, nós sabíamos mais ou menos as questões da norma e nós sempre fazemos isso em todos os nossos trabalhos. Se eu tenho que avaliar uma escola, o que eu faço? Eu ou meus alunos, a equipe, nós vamos na escola e nós conversamos com os funcionários, por exemplo, para saber os problemas, mas principalmente a gente fala com as pessoas que têm deficiência. Então, eu vou ver quais são os alunos. Tem um aluno que tem, por exemplo, cego, uma aluna cadeirante, e nós fazemos uma coisa que a gente chama de um passeio acompanhado. Então, nós vamos com essa pessoa e ela vai desenvolver todas as atividades que são disponíveis naquele espaço. Se for uma escola, todas as atividades de ensino. E aí a gente faz essa avaliação. Então, a partir dessa avaliação, nós vamos descobrir outros problemas que não são aqueles que estão na norma. Então, o nosso manual, uma das coisas importantes é que a gente tem aquilo que é obrigatório e aquilo que já está na norma. E nós temos também o que é recomendado. Nós recomendamos que, além da norma, outras coisas sejam incluídas. Por quê? Porque as leis, né, você, a Maria Eduarda, estudante de Direito, elas são generalistas, mas os espaços não são. Então, você sempre vai ter que compreender a situação para poder encontrar soluções. Então, assim, o Brasil é um país continental. Você tem cidades que são, digamos, mais modernas, mais contemporâneas, você tem cidades históricas, como aqui Florianópolis, em que não, é muito difícil aplicar a norma, por exemplo, nos espaços urbanos. A rua é estreita, a calçada é estreita, não tem espaço suficiente para você seguir as determinações. Além disso, os prédios também são específicos. Então, por exemplo, assim, você não tem uma norma específica para acessibilidade de uma creche ou de um ambiente de saúde, que tem, além das normas de acessibilidade, tem as normas da área de saúde. Então, alguns espaços precisam realmente uma avaliação mais detalhada. Então, nós fizemos o piloto com esses alunos que eram bolsistas na época de arquitetura e de engenharia. Acho que a gente fez escola, nem me lembro, banco, teatro, espaços urbanos, e nós fizemos um piloto. E quase todos os projetos que a gente trabalha, na verdade, não só esse, né? Mas em todos os projetos a gente sempre procede da mesma maneira. A gente vai com as pessoas com deficiência e faz a avaliação, e depois discute, né? E depois, depois elaboramos as fichas, mas está sempre baseado numa avaliação pelos usuários do espaço, é extremamente importante isso.
Não sei se respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim. Muito bom. Como a professora falou, o manual ele é antigo, ele foi publicado em 2012 e a Lei Federal de Inclusão da Pessoa com Deficiência é de 2015, né? E não tinha sido promulgada ainda, né, com a publicação do manual. Então, sabemos que a professora participou como coordenadora de curso sobre acessibilidade para capacitação do corpo técnico junto ao Ministério dos Direitos Humanos através do projeto da Unesco. Esse curso ele foi recentemente disponibilizado em sua versão piloto na plataforma da Escola Virtual e virtual do governo, né, federal. Poderia nos contar um pouco sobre esse projeto? Posso. Bom, novamente é um projeto que envolve toda uma equipe bastante grande, né? Então a gente tem a equipe do Ministério de Direitos Humanos, que é o Rodrigo, que coordena, e aí era um edital. Existem editais para promoção de educação, ações de inclusão. Então, isso era um edital da Unesco para promoção da acessibilidade, ações concretas. E nós, uma empresa daqui de Florianópolis, né, 2F Arquitetura, que é da arquiteta Franciele Fantini, montamos uma equipe, eu, a Fran e outros arquitetos, não é? E outras pessoas também. Temos tradutor, intérprete em Libras, temos pessoas que com deficiência também, que fazem parte da equipe, não é? E nós criamos esse curso, desenvolvemos um curso para capacitar os profissionais que são responsáveis pelo desenho dos espaços, pela avaliação dos espaços e para o público em geral. Então, qualquer pessoa pode fazer. Um estudante pode fazer, um advogado, todo mundo que trabalha com acessibilidade. Por quê? Porque apesar de haver normas, legislação, até pelo que você deu as datas, há bastante tempo, a maioria dos espaços ainda não apresenta condições de acessibilidade. Às vezes é parcial, você tem uma rampa, a pessoa consegue entrar, mas, por exemplo, para uma pessoa que é surda, não tem acessibilidade, para uma pessoa que tem deficiência visual, para uma pessoa que tem deficiência intelectual. Então, é muito difícil a gente ter um espaço que seja realmente acessível. Grande parte da dificuldade é a falta de capacitação dos profissionais que são responsáveis tanto por fazer os projetos, como por aprovar os projetos nos órgãos públicos. Então, esse curso, que é um curso online, ele está voltado principalmente para o corpo técnico do governo, todos os níveis, né, federal, estadual, municipal, mas para todas as pessoas, para os estudantes de arquitetura. E ele já está acessível na versão piloto, depois eu posso mandar, eu acho que eu já mandei o link para Maria Eduarda, é a Escola Virtual do Governo, ENAP. É importante destacar, para quem está assistindo essa live, a pessoa pode se inscrever, já pode fazer o curso. Né? São 3 cursos, na verdade, saiu o primeiro, mas é uma versão piloto. O que quer dizer isso? Ele ainda tem algumas coisas para revisar, inclusive um dos problemas é que não saiu o nome da equipe que elaborou o curso, de todos os participantes, né, na ficha técnica do curso, mas é uma versão preliminar e parece que é sempre assim, eles primeiro fazem uma versão porque são necessários ainda alguns ajustes, mas em termos de conteúdo, eu penso que é bastante interessante. O primeiro curso é muito mais para as pessoas compreenderem os problemas, porque aquilo que eu já falei, se a pessoa não entende a natureza da dificuldade que as pessoas têm, ela não consegue encontrar quais são as barreiras. Eu aqui vou falar um conceito importante. O conceito de barreira é o seguinte, né? Se uma pessoa tem uma dificuldade, né, uma deficiência, ela tem um impedimento que é permanente, que é dela, não é uma pessoa doente. Mas, por exemplo, se eu tenho muita dor ou muito tremor nas mãos, eu não tenho coordenação motora, tem uma série de coisas que eu não vou conseguir fazer.
dependendo da atividade que eu precisar fazer, o meu meio ambiente pode me colocar mais dificuldades ou menos dificuldades. Então, assim, um exemplo simples é as escadas para as pessoas que usam cadeira de rodas. Então, basta um degrau e a pessoa não consegue entrar, né? Então, esse é um exemplo muito óbvio. Para outras pessoas, outras deficiências, já não é tão simples entender quais são os impedimentos. O que impede a pessoa? Por exemplo, mas se você for uma pessoa surda e chegar por exemplo, tiver um problema de saúde e chegar num posto de saúde e você não tiver meios de se comunicar com a pessoa que está te atendendo, você também não vai ter um bom atendimento. Hoje em dia já tem uma série até de recursos, de tecnologia, telefone, né? A pessoa pode usar um WhatsApp. Então, existem recursos que facilitam para que a pessoa possa realizar a atividade. Então, não necessariamente ter uma deficiência significa não poder desenvolver uma atividade. E pessoas que são absolutamente, digamos, normais, entre aspas, né, porque todos nós somos diferentes, também têm dificuldades, então vai depender do espaço. Né? Um espaço muito complexo, por exemplo, se você entra num hospital que é muito complicado, muito confuso, você pode se perder e não encontrar o que você está buscando. Então, as dificuldades são colocadas pelo meio ambiente. Dependendo de como esse espaço ele é desenhado, e aí é que é o que se chama de desenho universal, que tenta buscar atender ao maior número de pessoas possível, considerando a diversidade das pessoas. Então, um espaço desenhado dentro desse conceito, ele vai tentar facilitar, fazer com que essa atividade possa ser desenvolvida considerando as necessidades das pessoas com deficiência. É isso. Então, os cursos ensinam isso, né? Eles ensinam os conceitos, obviamente falam bastante também da legislação, das normas técnicas, mas como as normas técnicas são muito áridas e são difíceis e é difícil navegá-las, elas pulam de um assunto para o outro, há uma grande preocupação no curso de que a pessoa compreenda o problema, que ela possa fazer uma análise da atividade para entender o que aquela atividade exige em termos de desempenho da pessoa e como eu posso reduzir o grau de dificuldade dessa atividade, considerando as diferentes deficiências. Então, é bastante... Eu acho bem mais interessante, né? O curso tem vídeos, depoimentos de pessoas com deficiência, tem videoaula, tem uma bibliografia muito grande. Então, eu acho que tentamos tornar interessante um assunto que para muitas pessoas é árduo. Para nós é interessante, mas nós gostamos dessa área, né? E não necessariamente ela é interessante para todas as pessoas. Às vezes, eu tenho que fazer um projeto, tem esse monte de norma que eu tenho que seguir, esse monte de número que eu não entendo para quê. Se eu não entendo para quê que é a norma, eu posso até utilizar ela de forma errada, porque eu não entendo como que a atividade se desenvolve, eu não sei o que está, né? Então, a má interpretação da norma é um problema também. Então, a nossa preocupação maior é nesse sentido, de que a pessoa consiga entender essa relação entre espaço e ambiente, que é nessa relação que se dá a deficiência, né? Na relação do homem com o meio ambiente. Bom, dia 23/4, o coletivo Todas as Vozes publicou o projeto de lei, que a gente ainda está desenvolvendo, que é sobre o programa de integração pessoa com deficiência física e ou visual com a empresa, que visa a acessibilidade de pessoas com deficiência a prédios públicos ou instalações comerciais, de acesso ao público em geral, através do incentivo fiscal do município, das empresas no município de Florianópolis. O projeto ele é de minha autoria, e antes de eu fazer o projeto, eu pensei o que eu poderia fazer para ampliar a acessibilidade, que como a professora falou, em Florianópolis, ainda a acessibilidade é muito precária, né?
E apesar da existência de normas técnicas de acessibilidade, de leis federais, decretos, determinando o cumprimento, a grande maioria dos estabelecimentos não contém, não existe condições plenas de acessibilidade. Então, a Lei Brasileira de Inclusão de 2008, que estabelece a obrigatoriedade do atendimento aos requisitos de acessibilidade previstos pelas normas técnicas vigentes, de acordo com os princípios do desenho universal, na aprovação de projetos arquitetônicos, urbanísticos, de comunicação e informação, de transporte, bem como na construção, na reforma, na ampliação ou mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo. Mesmo tendo essa obrigatoriedade, nós ainda temos omissão por parte do poder público na questão da aplicação da lei, né? Então, sobre a inclusão e a acessibilidade espacial, o que a gente pode fazer para promover essa acessibilidade? Bom, eu acho que tem muitos âmbitos, né, que pode se trabalhar. Então, como eu estava falando, a ideia é que todas as pessoas possam participar com iguais condições, né? Iguais condições quer dizer que às vezes você tem que dar condições diferentes para as pessoas, equiparação de oportunidades se chama, para promover a inclusão, é o direito à cidadania que as pessoas têm, então todo mundo tem direito à moradia, ao trabalho, à educação, não é? À inserção social. E para melhorar as condições do indivíduo, por exemplo, se uma pessoa, qualquer pessoa tem direito à educação, pessoas com deficiência têm direito à educação, têm direito a salas de apoio, têm direito à reabilitação, então, para melhorar a sua capacidade. Isso em relação à pessoa em si. E depois, do outro lado, vem o que a gente fala em termos do meio ambiente, então melhorar o meio ambiente físico, o meio ambiente construído, tanto urbano quanto edificado, acesso à comunicação, todos aqueles os itens que você mencionou. Uma outra coisa importante, e que eu acho que hoje no Brasil já melhorou muito, né, mas ainda falta, é a questão cultural, né? Existem barreiras que são de atitude. Então, por exemplo, a gente vê bastante, a pessoa pega e estaciona o carro na vaga da pessoa com deficiência, ou na vaga da pessoa idosa, e a pessoa não tem problema nenhum, né? E às vezes até fica bravo se você falar, não, você não pode estacionar aqui. Ou se você tem, por exemplo, às vezes você tem numa escola bastante comum, acho que na faculdade onde eu dava aula era assim, você tem um sanitário adaptado e ele serve de depósito para o material de limpeza. Então, a pessoa que realmente precisa usar aquele espaço, ela não tem condições de utilizar. Então, existem vários âmbitos que tem que mudar. Eu acho que hoje em dia existe uma conscientização muito maior do que, digamos, na época que a gente começou a trabalhar lá em 1992, 93, 95 é que eu começo a trabalhar bastante nessa área aqui no Brasil. Então, a conscientização das pessoas realmente mudou bastante, mas ainda falta muito. Por que que é difícil? É difícil porque a maior parte dos nossos espaços construídos, principalmente muitos espaços urbanos, eles foram construídos antes das leis de acessibilidade. Então, significa, não quer dizer que a gente tem que demolir, botar tudo abaixo, mas às vezes é impossível você adequar esse espaço. Por isso que é tão importante a aprovação e ter por exemplo, a lei de inclusão, essa LBI que você falou, Lei Brasileira de Inclusão, ela responsabiliza os órgãos públicos, as prefeituras, os órgãos de aprovação de projeto para a aplicação da lei. Então, se eles não fizerem, eles podem ser responsabilizados. Você aprovou um projeto que tinha que estar de acordo com a NBR, ele não está. Então, é uma responsabilidade do poder público fazer corretamente, executar corretamente os espaços, né?
Também, eu acho que tem um papel importante o Ministério Público, né, em várias cidades, que faz as avaliações, que avalia e pede, então, através das avaliações, solicita que sejam feitas as mudanças necessárias. Às vezes, essas mudanças demoram. A minha observação pessoal em relação a essa área, já trabalhei em projetos de avaliação de espaço dentro da universidade, que eu era responsável pelo Comitê de Acessibilidade aqui na UFSC, e também com setor privado. É mais fácil o setor privado se adequar às normas de acessibilidade, porque ele tem interesse em seguir, ele, digamos, ele pode, São Paulo acho que tem um selo de espaço acessível, espaço inclusivo, seriam as ações positivas, né, em que você dá um estímulo para que a pessoa mostre, assim como você tem lá, né, em vários lugares, eu sou um produtor ecológico, eu sou um produtor verde, então um espaço acessível. Então, para o setor privado, é mais fácil ele se adequar, por exemplo, se você for construir um projeto de um shopping, né, ou mesmo um banco, você vai entrar, ele é acessível, ele está de acordo com a legislação, pode ser até que possa melhorar, mas ele está de acordo. Agora, muitas vezes os prédios públicos não têm essa adequação, e os espaços urbanos também. Eu acho que aqui até Florianópolis e algumas cidades aqui do sul do Brasil, muitas vezes estão melhores do que outras. Então, assim, há uma diferença muito grande de lugar para lugar. Às vezes você tem uma parte da cidade que está muito boa, né, e outra parte da cidade que está muito ruim, principalmente as áreas que não são urbanizadas, em termos de espaço urbano, né? Então, se a gente for pensar em acessibilidade numa favela, numa área de subhabitação, não tem nem água, não tem escola perto, às vezes. Então, é bastante difícil resolver esses problemas. Eu acho interessante a proposta que a Maria Eduarda colocou, eu quero contribuir também, né, com a redação dessa legislação, dar algumas sugestões, né, porque uma das maneiras de você fazer isso é dando incentivo para que as pessoas façam. Então, as ações, por exemplo, aqui em Florianópolis, né, que é a cidade que eu conheço mais, porque eu moro aqui, você teve aquela proposta que acho que era do patrimônio histórico da prefeitura, de que se você pintasse as ruas do comércio na área central, na área histórica, então tinha cores, se você eliminasse aquelas propagandas, aqueles cartazes, você tinha diminuição dos impostos, do IPTU, territorial urbano. E isso fez com que as pessoas seguissem, porque valia a pena, né? Então, hoje em dia, o espaço urbano é muito menos poluído visualmente do que era. São Paulo também teve, através de legislação, né? São Paulo teve uma lei que proibiu toda a propaganda em espaço urbano e era extremamente poluída a cidade, e hoje em dia já não é. Então, tem várias maneiras de fazer. Não é isso, através de leis, de uma fiscalização mais efetiva. Então, as ações são muitas, por exemplo, o curso esse que a gente fez é uma maneira, a educação, a formação, também bastante importante que os cursos de arquitetura, os cursos de engenharia, os cursos de design tenham esses conteúdos. Isso é obrigatório por lei, mas muitos cursos não têm. Não existem disciplinas, né, que preparem o profissional para essa atuação. Hoje em dia existe muita informação, se a gente busca na internet, a gente ficou sabendo quando fez o curso, né, a gente teve acesso existe muita informação, mas é diferente você ter informação que você pega aqui e ali, você mesmo constrói, de ter uma coisa realmente que faz parte da sua formação como profissional, dentro dos cursos técnicos. Então, essa área também é importante, a área da educação, né, qualificar o profissional para uma atuação melhor, mais responsável. E o maior controle também, né, do poder público, no sentido de realmente cumprir as leis que existem. Então, leis nós temos,
normas também. Às vezes as normas também precisam ser melhoradas, alguma coisa pode sempre mudar e ficar melhor, né? Não quer dizer que as coisas estão perfeitas, mas a gente tem isso existe, falta implementar. Então, as ações são em vários níveis, né? Nível político, nível social, nível cultural. É mais ou menos por aí. Né? Uma longa luta. É, então tá. É, feito isso, então, antes de eu encerrar a live, né, eu gostaria de frisar que o Estado, ele tem que assegurar, né, todos os direitos fundamentais para nós cidadãos. A promoção da acessibilidade, ela tem que ser uma das prioridades do Estado. E a gente não pode simplesmente aceitar esse descaso, né? Que na verdade existe obrigatoriedade, falta o Estado aplicar, falta o Estado incentivar. Eu acho que o incentivo realmente para a população faz diferença. Então, eu acredito que todos nós do coletivo Todas as Vozes, nós acreditamos que o incentivo é muito melhor do que a obrigatoriedade. Eu acho que falta isso na população brasileira, o incentivo, incentivar, dar mais condições para as pessoas, né? Realmente a educação, eu acho que tudo pode mudar. Então, eu gostaria de agradecer muito a professora. Assim, o conhecimento nossa, é muito, muito grande e é muito bom tê-la conosco. Muito obrigada pela ajuda no projeto. Gostaria de agradecer imensamente. Não tenho assim palavras para agradecer. E é muito bom ter pessoas que realmente a gente pode se inspirar, né? Que a gente vai conseguir levar isso para frente e olhar realmente quem a gente pode se inspirar e é incrível. Gostaria de agradecer e é isso. Obrigada. Eu vou dizer mais uma coisa que eu lembrei agora, porque eu acho bem legal, parte com o que você falou. A gente fez um manual para o MEC, parecido com esse, só que com uma linguagem super simples, para que as pessoas avaliassem suas escolas. E uma vez eu fui a São Paulo no encontro, e eu acho que uma professora me falou, as crianças, usando o manual, avaliavam sua própria escola. Então, isso é extremamente interessante, né? Esse manual do MEC também está disponível online. Se bota o meu nome, bota acessibilidade, o direito à escola acessível, eu acho. E você pode baixar online. Ele também, ele é mais antigo do que esse. Ele não me lembro agora que ano saiu. É uma linguagem super simples. Então, é a difusão do conhecimento, né? E sempre a gente diz, existem montes, existem os órgãos que são responsáveis, então as pessoas também serem conscientes, exigirem os seus direitos, é um caminho importante também, né? Então, acho bem legal a tua iniciativa, o incentivo, as próprias pessoas pedirem, isso vai fazer com que as coisas possam mudar, né? Estamos sempre acreditando nisso. Sim, temos que acreditar, né? Claro. Muito Sim. obrigada, viu? De nada, obrigada a todos, né, por escutarem a gente, né, por estar participando dessa live. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar. Então tá, boa noite a todos. Fiquem bem. Não saiam de casa, só se precisar. Tá certo. Então Boa tá. noite. Boa noite.